Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor bondoso de Maria esteja na vida e no coração de cada um. Continuamos no nosso estudo, nossa reflexão sobre a Eucaristia a partir do Catecismo da Igreja Católica. Importante a gente olhar e querer se debruçar ainda mais sobre esse mistério, sobre esse sacramento de amor, sobre esse sacramento de unidade. Importante a gente querer fazer uma experiência de Deus, mas uma experiência de Deus na Eucaristia. Então, continuando a nossa meditação, a nossa reflexão, peço a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e vamos evangelizar. É necessário que muita gente conheça a Eucaristia. Nessa sessão de estudo sobre a Eucaristia, são vários vídeos que nós estamos fazendo, a gente está querendo apresentar para o mundo, para você, o valor da Eucaristia e da Santa Missa. Hoje nós vamos continuar falando da presença de Cristo na Eucaristia. Vamos lá. Diz o Catecismo lá no número 1373. Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras na sua igreja. Pronto. O nosso Senhor está presente de várias maneiras na sua igreja, na igreja dele. E o Catecismo vai apontar algumas formas. Na palavra, na oração da igreja, e aí usa uma frase bíblica para dizer isso, Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Ele está no meio. Está presente nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais Ele é o autor, no sacrifício da missa, na pessoa do ministro, do padre, mas sobretudo está presente sobre as espécies eucarísticas. Veja aqui, minha gente, aqui nós já temos alguma pista de como o nosso Senhor se apresenta. Aonde Ele está presente? Em várias situações. Mas o Catecismo faz questão de dizer e de especificar com mais eficácia, que Ele está presente nas espécies eucarísticas. Quais são as espécies eucarísticas? O pão e o vinho. E continua. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Minha gente, como isso é belo! Como isso aqui é bonito! Olha só o que diz o Catecismo. É o coroamento da vida espiritual. É o fim ao qual todos os sacramentos se encaminham. Então todos os sacramentos vão se voltar para a Eucaristia. Ele é o coroamento da vida espiritual. Deixa eu dizer, quer ser e viver no Espírito, ter uma vida espiritual, vamos ter vida eucarística. Não dá para ser uma pessoa que se diz espiritual no campo católico se ele não tiver vida eucarística. Ele pode ser o melhor pregador, ele pode ser o melhor cantor, ele pode ser a pessoa que for. Ele pode rezar o texto todo dia, tudo isso dá uma vida espiritual. Mas se ele não tiver uma vida eucarística coroada, nela, uma vida coroada na Eucaristia, a espiritualidade ela fica vagando, fica faltando. Um bom pregador, se não for de Eucaristia, ele é um bom palestrante. Deixa eu dizer,
Um bom pregador, se não tiver vida eucarística, ele é um bom palestrante. Ele pode saber de teologia, porque a teologia é uma ciência, todo mundo estuda. Mas ele não tendo vida eucarística, ele é só um conhecedor de teologia e nada mais. Continua. E continua o Senhor, né? Continua o Catecismo da Igreja Católica. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, o Cristo todo está presente. Esta presença real, esta presença chama-se real por não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomásia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. Minha gente, isso aqui é de uma profundidade tão grande que a gente precisava, nós católicos, cristãos católicos, precisávamos ter essa consciência. Por isso o esforço desse vídeo chegar ao máximo de pessoas que você puder atingir. Compartilhe, mande para todo mundo. Com essa frase aqui, minha gente, o nosso Senhor nos dá uma garantia tão grande de quando comungarmos, Ele está todo em nós. Olha o que Ele diz. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomásia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo, sem faltar nada. Na Eucaristia está. Mas tem outra palavra aqui nesse mesmo número 1374 que diz, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos, preste atenção, verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor. Que coisa importante, minha gente. Que coisa apaixonante. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. E veja o que diz São João Crisóstomo. Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas é o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Que coisa bela, minha gente. Esta parte do catecismo é tão encantadora que nos ajuda a ter mais consciência daquilo que a gente está vivendo. Que nos ajuda a gente ter mais consciência daquilo que nós vamos receber. Que nos ajuda a ter mais consciência daquilo que nós vamos viver. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. E os padres da Igreja afirmam com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo. Essa é a nossa
É a nossa fé, minha gente, da Eucaristia. Não dá para ser de outro jeito. E Santo Ambrósio diz para nós, né? Olha só. Estejamos bem persuadidos, né? Convencidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não era? Pois não é menos dar as coisas à sua natureza primeira, do que mudar a natureza delas. E aqui acaba a explicação. O que é que o Santo Ambrósio está dizendo? Ele está dizendo que se Nosso Senhor criou o mundo do nada, nada, Ele não pode mudar aquilo que já existe em outra coisa? Pode. E isso Ele faz. Muda o pão de farinha de trigo sem fermento e vinho de uva em corpo e sangue do Senhor. A matéria existente Ele transubstancia numa outra natureza. A matéria continua a mesma, a natureza é outra. A matéria, a coisa em si, ela é a mesma. É pão e é vinho. Mas a natureza muda. Agora são corpo e sangue do nosso Senhor. Esta é a natureza. E a gente encerra por aqui, porque é tão profundo que eu quero, fazer com que isso aqui chegue mais longe. Então nós vamos estudando todo dia, publicando aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a você que se inscreva no canal, dê o seu joinha, faça esse vídeo chegar longe, porque, minha gente, nós estamos falando da Eucaristia. Nós não estamos falando de qualquer coisa. O nosso Senhor está presente na Eucaristia. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.